Olá, espero que estejam todas e todos muito bem. Vamos seguindo aqui com a nossa disciplina de pesquisa de mercado. No encontro de hoje, a gente vai agora para a aplicação da pesquisa. É um ponto bastante importante, bastante significativo, que é importante a gente tecer alguns comentários. É um momento crucial da pesquisa. Você se preparou, você planejou, você desenvolveu seus objetivos da pesquisa, viu todos os pontos que você precisava atentar, fez o pré-teste, muito importante, definiu se ia ser só questionário, se ia ter entrevista também com algumas pessoas e chegou a hora, chegou o momento esperado de você aplicar a sua pesquisa. A própria aplicação exige um certo planejamento, isso é bastante importante, né? Então, você pode ter... Por que precisa de um planejamento? Porque você pode ter diversas situações, diferentes situações relacionadas à pesquisa. Então, você pode querer fazer uma pesquisa de potencial de mercado, onde você quer fazer uma análise sobre o crescimento, sobre a redução daquele mercado. É utilizada geralmente quando a empresa se prepara para aumentar ou reduzir sua produção. Uma outra possibilidade é uma pesquisa de segmentação, que tem por objetivo encontrar subgrupos na sociedade e mapear o perfil dos principais consumidores daquele produto avaliado. Quando eu falo disso, eu sempre gosto de dar o exemplo, que um tempo atrás a gente apenas saía para tomar uma cerveja e comer um lanche. Hoje você tem um hambúrguer gourmet, você tem cervejas artesanais, então, ou seja, são subgrupos, segmentados dentro da sociedade que você consegue estar mapeando e também atendendo dentro das suas realidades. Essa modalidade possibilita à empresa conhecer melhor os anseios e necessidades dos seus consumidores. Outra é a pesquisa do produto em si, que visa identificar necessidades do consumidor para não perder mercado. Esta modalidade possibilita testar modificações no produto, novos conceitos e reposicionamento da marca. Pesquisa de preço, mensurar o efeito de alterações do preço das vendas, a influência do preço na escolha das marcas, a política de preço, o preço de linhas de produtos e a elasticidade da demanda atrelada ao preço. Então a ideia é estimar o valor que trará maior lucro e a eficiência de promoções para o aumento das vendas. Pesquisa de promoção, avaliar a eficácia da propaganda, contribuir em decisão de mídia, verificar a relação de promoção com as vendas e estabelecer um orçamento para isso. E por fim, a pesquisa de distribuição, que por modalidade de objetivo tem a análise dos tipos de distribuição, integrantes do canal, amplitude de cobertura, atacado e varejo, margens de lucro e pontos de vendas. E na hora de planejar a pesquisa, vale a gente fazer alguns questionamentos. O que é um problema de pesquisa? Então, ele pode ser interpretado como uma pergunta que ainda não possui a resposta durante a aplicação da tua pesquisa. Então, os autores citam aqui 5 passos, 1, 2, 3, 4, 5, para operacionalizar esse problema. Então, passa muito pela detecção de sintomas, análise de dados secundários, definição do problema da pesquisa em si, formular a proposta de pesquisa e entregar essa proposta de pesquisa. Algumas características dos sintomas que a gente pode encontrar quando está operacionalizando um problema. Por exemplo, se eu falo que eu estou com um problema de qualidade na minha pesquisa, eu posso estar tendo como um problema a percepção dos respondentes com relação às experiências e memórias. Não estou conseguindo atingir isso. Se eu estou com um problema de localização, eu preciso identificar onde, em qual local está ocorrendo esse sintoma de localização. Se eu estou com um problema de quantidade, está relacionado à frequência e intensidade que os sintomas acontecem. Cronologia, especificar o tempo em que ocorre esse fenômeno. Circunstâncias, em que momento os sintomas se manifestam. Fatores atenuantes, descrever o que pode agravar aquele sintoma. E manifestações associadas, é a associação deste sintoma com outros possíveis que ocorrem de forma simultânea.
Bom, quando eu estou falando ainda em planejamento, eu tenho que definir o principal problema ou os principais problemas. O objetivo aqui é conseguir responder perguntas do tipo: por que será realizada essa pesquisa? Que decisão que iremos tomar a partir dela? E estabelecer o objetivo da pesquisa. E claro, a ideia é ter objetivos sempre específicos mensuráveis. Isso auxilia para deixar mais claro o problema da pesquisa. E avaliar a questão de dados primários e dados secundários. Vocês fizeram uma atividade específica sobre dados secundários e acredito eu que dependendo do setor escolhido ou do segmento escolhido para estudar os dados secundários, vocês encontraram bastante dificuldade. Né? Por quê? Não é tão simples, não é tão fácil quanto parece, e você tem a questão da confiança daqueles dados, né? De onde você está extraindo, será que aqueles dados são verossímeis? Será que eu posso acreditar naqueles dados? Será que aqueles dados realmente consideram que tem que ser considerado? Então é bem importante. Né? Passada a etapa dos dados, você define o método da tua pesquisa, se vai ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Depois a gente viu a definição da amostra e do teu público-alvo, a tua persona. Quem serão os entrevistados? Consumidores diretos? Eu vou atacar os fornecedores? Os funcionários da empresa? Como e onde eu vou abordá-los? Depois eu defino o período da minha pesquisa. Essa pesquisa vai levar um dia, um mês, um ano, uma semana? Faço o teste do questionário para certificar de que não há perguntas embaraçosas, necessidade de cálculo, perguntas que possam ter interpretação dúbia. Se você vai fazer uma entrevista, treine isso, treine essa abordagem, tá? E tome cuidado, né, com a sua aparência também, é importante, faz parte na hora de aplicar uma entrevista individual. Métodos para analisar dados da pesquisa. Tabulação. Tabulação é um processo que possibilita agrupar dados coletados por meio de tabelas, gráficos e comentários para análise. O engenheiro hoje não é um engenheiro se não souber o básico de Excel. No futuro, um profissional não será um profissional se não souber o básico de análise de dados. Estou falando de Power BI, estou falando de ClickSense, estou falando de MySQL, estou falando de Big Data. Tá? Então prestem atenção, o futuro já está chegando aí para vocês e para a gente também, né? Então é importante você já, fazendo um parênteses aqui, na semana da engenharia ali viram para onde está caminhando o mercado, quais são as novas oportunidades que o mercado está oferecendo para vocês. E essa área relacionada à tecnologia da informação, análise de dados, vai com certeza consumir muitos profissionais, muitos engenheiros migrando para essa área. Isso não é previsão, isso é realidade. Tá? Então fica aí a dica para vocês. ClickSense, Power BI são softwares que eu citei aqui que trabalham a análise de dados voltada a Big Data, né? Que vão ser utilizados para análises e geração de insights para as equipes. Tá? Aqui, para nosso foco da pesquisa de mercado, né, eu fiz um parênteses aqui, mas o Excel com certeza é uma baita ferramenta que pode ser utilizada. Existem aplicativos e sites especializados, né, a gente vai falar um pouquinho mais nas próximas etapas, mas para tabulação dos dados, o Excel via macro, por exemplo, é fundamental e é excepcional. A tabulação pode ser feita em softwares profissionais, Survey.com, XQuest, ou semi-profissionais como Excel ou Access. Aí ele vai dar uns exemplos aqui, por exemplo, de tabulação simples, certo? Então, quando eu tenho um número de respostas igual ao número de entrevistas, ou seja, qual a sua escolaridade? Cada um só pode ter uma resposta, né? Porque geralmente você vai dar a sua última escolaridade, né? Então, se você chegou na pós-graduação, você vai falar, eu sou pós-graduado, porque a pessoa entende que para você chegar na pós-graduação, você fez graduação, ensino médio, às vezes ensino técnico. Então você tem 100 respostas e 100 respondentes. Agora eu posso ter uma pergunta de dependência relacional, então eu tenho 100 respondentes, mas eu tenho duas perguntas. Primeiro, você pratica esportes?
Sim ou não? E depois, quantas vezes na semana? Então eu tenho que... Se o cara não pratica esportes, a pergunta 2 não faz sentido. Então não tem nem o que analisar. Certo? Agora, se ele pratica esportes, ele pratica ou 1 ou 2 vezes por semana. Então, a minha análise aqui é a seguinte: dos entrevistados, 38% praticam esportes. Destes, a maioria, 87%, pratica 2 vezes ou mais por semana. Tá? Eu não posso dizer que dos entrevistados, 87% praticam esportes 2 ou mais vezes por semana. Isso está errado. Então, aqui é um exemplo bem simples, bem bobo, mas que merece a atenção de vocês para análise de dados. Outra pergunta que pode ter mais de uma resposta por respondente. Com quem você costuma sair para jantar? Puxa, eu posso variar muito isso, né? Então perceba, aqui eu tive 153 respostas para 100 pessoas que foram entrevistadas. Ou eu posso categorizar. Então quando eu faço uma pergunta aberta, por exemplo, por que você frequenta a academia Z? Aí eu posso ter perguntas variadas, como eu gosto do ambiente, o ambiente é bom. Então o ambiente é 10 pessoas responderam. Gosto do atendimento, a academia mais barata, tem um convênio. Opa, tem um convênio mais barato, tá relacionado ao preço. Gosto do atendimento e tem várias modalidades, eu posso dizer que está atrelado ao atendimento. E os equipamentos e o ambiente são limpos frequentemente, está relacionado à minha percepção do ambiente geral da academia. Então, eu posso categorizar. Né? Após a coleta dos dados, os próximos passos são sua análise e interpretação. A análise desses dados tem por objetivo organizar e sumarizar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. Então, o que eu estou falando aqui sobre análise de dados, tá? Então, você vai verificar se os resultados obtidos com a pesquisa contribuíram para elucidar as lacunas propostas. Você agrupa isso, né, de modo ordenado, visando propor soluções aos objetivos da pesquisa. E elabora um relatório, né, com essas informações para oferecer ao tomador de decisão uma contribuição concreta sobre os dados da pesquisa. Né? Então, todo esse ponto 8 aqui, análise de dados da pesquisa, vai muito de encontro com o que eu comentei, né, sobre o profissional do futuro que já é realidade. Né? Então, fica a dica aí para vocês ficarem atentos com isso.